Um bom dia a todos. Conforme estávamos falando então, como o professor Alexandre iniciou, o que ele fez muito bem, o estudo da união estável e o estudo da união homoafetiva, já que eu entrarei hoje nos efeitos da separação e do divórcio, eu estou disponibilizando a partir de hoje, no material complementar do LIFE, dois acórdãos do Supremo Tribunal Federal que são fundamentais porque é a orientação do Supremo que reconhece definitivamente a possibilidade de união de parceiros de mesmo sexo como família. Conforme nós falamos no início do semestre, nós temos 3 famílias reconhecidas pela Constituição Federal. A família decorrente de casamento civil entre homem e mulher, a união estável entre homem e mulher e a relação monoparental entre o ascendente e qualquer de seus descendentes. O Supremo Tribunal Federal foi instado a se pronunciar a respeito da união homoafetiva em 2011, primeiramente num julgado da segunda turma relatado pelo ministro Celso de Mello. Se não falha a memória, do mês de agosto de 2011 houve esse julgamento. Depois, pela primeira turma, o ministro Luiz Fux, que se deparou com outra situação. E no mês de outubro de 2011, o plenário do Supremo, em 2 processos, uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ambos relatados pelo ministro Aires Brito, acabou decidindo à unanimidade a mesma coisa que as turmas decidiram, que a união homoafetiva, ou seja, a união de parceiros de mesmo sexo, pode sim configurar uma família equivalentemente a uma união estável como a do texto constitucional. Então, por conta disso, nós passamos a ter o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de uma 4ª família. E a 5ª família, que eu já havia falado para vocês, que foi regulada no procedimento de habilitação de casamento pelo Conselho Nacional de Justiça, que tratou das orientações que as Corregedorias Gerais de Justiça dos Tribunais de Justiça de cada estado deveriam dar para os cartórios quanto ao procedimento de habilitação de casamento de pessoas de mesmo sexo. Nós não temos ainda uma lei ou uma posição do Supremo, porque não foi chamado para tanto, para tratar de outras famílias. Mas, como eu falei para vocês também no início desse semestre, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu excepcionalmente o caráter de parentesco e também de família para a fixação de alimentos entre irmãos, quando o irmão mais velho estava necessitando de recursos financeiros, não apenas para a sua subsistência física, através de alimentos naturais, como também para a compra de medicamentos, porque tinha problemas de saúde. E o mesmo STJ não reconheceu o direito a alimentos em favor do sobrinho que pleiteou alimentos ao tio. Bom, isso tudo a gente havia comentado no início do semestre e acho que agora está tudo mais assentado diante da conversa que vocês já tiveram bastante comigo e com o professor Alexandre sobre casamento e sobre união estável, que o professor Alexandre também já iniciou e prosseguirá com vocês. Eu vou compartilhar aqui os acórdãos para que vocês possam ter uma ideia do que estamos falando. Este é o primeiro, é o leading case, vamos assim dizer, daqueles que foram submetidos a julgamento. Percebam vocês, estou aqui aumentando a letra, é um acórdão de 16 de agosto, realmente acertei, eu sou muito ruim para datas, 16 de agosto de 2011, de Minas Gerais, né? E a ementa fala: união civil entre pessoas de mesmo sexo, alta relevância social e jurídico-constitucional da questão pertinente às uniões homoafetivas, legitimidade constitucional do reconhecimento e qualificação da união estável homoafetiva como entidade familiar. Posição consagrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pelas ADPF e pela ADI, que eu mencionei para vocês, que já vou mostrar uma delas, apenas a ementa. Percebam vocês que aqui nós temos um resumo, é uma ementa bastante longa, né? E muito bem feita,
de um acórdão que tem 34 páginas. Então, esse acórdão é o da segunda turma, né? E a data, olha só o tamanho dessa ementa. 3 páginas de ementa. Aí vamos para o acórdão, 16 de agosto de 2011, Celso de Mello, relator. Eu vou deixar este acórdão no YouLife, tá bem? Para vocês. É muito interessante, obviamente, para essa discussão que vocês estão tendo com o professor Alexandre Luna. A outra questão que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, vou fazer agora, é o outro acórdão. Opa, abriu mesmo, realmente errei. Cadê? Aqui. Isso aqui é a ação direta de inconstitucionalidade 4277. Ah, eu errei a data, é 5 de maio de 2011. Ministro Aires Brito, como eu havia falado para vocês, né? E o ministro Aires Brito acabou fazendo um acórdão de 270 páginas. Fique tranquilo, não são 270 páginas só do ministro Aires Brito. É que este acórdão tem votos de todos os ministros que compunham o Supremo Tribunal Federal à época. Tá? É um acórdão muito bem fundamentado, é realmente uma aula de direito. E, apesar de ser extremamente longo, para aqueles que gostam de direito de família, eu vou também deixar esse acórdão. Eu decidi deixar os dois acórdãos, por quê? Porque o de 34 páginas, que já é um acórdão longo, pelo menos é mais acessível para aqueles que queiram apenas conhecer a matéria. Quem quiser conhecer as discussões do tema, tem esse acórdão aqui, que é o mais longo, de 270 laudas. Né? A ementa, ela vai da página 611 do processo, aqui desse volume do processo, eu não sei quantos volumes tinha o processo, só a ementa, até a 615. Está aqui a data. Brasília, 5 de maio de 2011, Aires Brito, relator. Tá? Então, eu vou deixar esses acórdãos compartilhados no live. Também tem um acórdão do ministro Luiz Fux que eu falei para vocês, que é da primeira turma, que também é de 2011 sobre o tema. Exatamente, Débora. Esse era o que um dos cônjuges era militar. Exatamente. Que eu havia comentado também nas aulas com vocês. Bom, mas não dá para a gente discutir os acórdãos, porque nós temos muita matéria. E que os acórdãos são uma autêntica lição de direito, são. As pessoas elas têm uma visão bastante canhestra do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes. Né? Esse é um tema que foi amplamente debatido lá. Não sei se vocês viram, mas ontem o Supremo iniciou uma audiência pública para tratar de um tema extremamente relevante e atual, que está tendo uma repercussão internacional muito grande, que é a situação das queimadas na Amazônia e no Pantanal Mato-Grossense, por conta da preocupação que existe da sociedade civil brasileira, do governo brasileiro, das organizações não governamentais, que são muitas vezes duramente criticadas, e também da sociedade internacional. Então, o Supremo ele faz a sua parte, muitas vezes, naquilo que é possível fazer. Né? E lembre-se de uma coisa, o Supremo ele não decide sem um pedido de alguém que não é do Supremo. A única situação em que isso existiu é no inquérito que foi instaurado por determinação do então presidente Supremo. Eu estou falando da única situação nesses últimos anos, que é o ministro Toffoli, que é o inquérito que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. E porque há no regimento interno uma previsão para esse inquérito ser instaurado, é algo excepcional.
mas o Supremo ele não toma decisões sem ter pedidos. Então, eu não estou aqui com uma procuração para defender o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, até mesmo porque é natural que algumas decisões do Supremo sejam questionadas, porque as pessoas não vão concordar com tudo que é proferido pela Suprema Corte Brasileira e por nenhuma Suprema Corte. Nós temos uma sociedade plurima, uma sociedade plural, bastante heterogênea culturalmente e socioeconomicamente, então é natural que as divergências ocorram. Mas lembrem-se disso antes de debater qualquer crítica que é feita à Suprema Corte Brasileira, independentemente da qualidade dos seus julgadores, que é uma qualidade boa, muito boa, inclusive ao contrário do que muitas pessoas têm dito. O Supremo Tribunal Federal, por ser um órgão do Poder Judiciário, ele apenas atua em processos mediante provocação de alguém que não é do Supremo. Seja um partido político, seja um político, seja o Ministério Público Federal, seja a Defensoria Pública, seja a Advocacia Geral da União, alguém pede alguma coisa para o Supremo decidir. Apenas para que vocês se lembrem isso, porque vocês são acadêmicos do direito e vocês certamente, na família de vocês, numa roda de amigos, vocês acabam tendo essa discussão se aquela decisão do Supremo foi adequada ou não foi adequada, né? Bom, feitas essas ponderações iniciais sobre os acórdãos, que eu espero que vocês gostem, que eu sei que há muitos alunos aqui na turma que gostam de direito de família, eu fico muito feliz com isso, aliás, tanto eu quanto o professor Alexandre, eu vou então falar dos efeitos da separação e do divórcio. Mas gostaria, obviamente, de primeiramente ouvi-los. Se vocês têm alguma pergunta sobre o que eu falei agora nesta introdução, ou se estamos bem encaminhados para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Vou até colocar o fone de ouvido, caso alguém queira falar, ao invés de escrever no chat. Podemos seguir, então está bem. Ok. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos fazer a historinha da desconstrução, né? Há uma brincadeira meio boba, mas uma brincadeira, que fala que o juiz de casamento é o juiz de paz e o juiz da guerra é o juiz de direito, porque é ele que fica normalmente com o abacaxi na mão para a separação e para o divórcio. Eu já conversei com vocês na semana passada, quando falamos sobre a extinção da separação e divórcio, extinção do casamento, que nós temos a possibilidade dessa separação, desse divórcio, serem extrajudiciais. Falei para vocês que a questão da menoridade, havendo filhos menores, é que, nos termos da legislação, impediria, num primeiro momento, a separação extrajudicial, ainda que consensual. Já está havendo uma construção de uma teoria em que se permitiria até mesmo essa hipótese, mas não é o que está ainda na letra da lei e isso ainda não está consagrado, por isso que eu nem entrei nessa discussão com vocês. Então, a semana passada, nós conversamos sobre a extinção do casamento e falamos da extinção por morte, da extinção por nulidade ou anulação, da extinção por separação, distinguimos a separação do divórcio, falamos que o desquite não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro e falamos que a separação e o divórcio podem ser extrajudiciais ou judiciais. E no caso da separação e do divórcio extrajudicial, nós temos necessariamente a figura do acordo entre as partes. Falamos ainda da separação de corpos como medida cautelar preparatória de uma ação extintiva do casamento. E vamos agora falar dos efeitos do divórcio, porque normalmente as pessoas vão para um divórcio, né, conforme nós já sabemos, mas também podemos trabalhar como efeitos da separação sobre o casamento. Bem, percebam vocês, o primeiro grande efeito que existe necessariamente é a discussão do vínculo, né? Que é justamente o que distingue a separação do divórcio. Eu apenas trabalho com rompimento definitivo do vínculo na ação de divórcio. Então, a ação de divórcio
seja o divórcio consensual, extrajudicial ou judicial, ou seja, o divórcio contencioso, também chamado de litigioso, que aí somente se opera judicialmente, é uma ação que tem por objetivo o rompimento definitivo do vínculo. Então, com esse rompimento definitivo do vínculo, que é o primeiro grande efeito do divórcio, possibilita-se ao divorciado que ele possa se casar de novo. E não há um limite legal, não há uma quarentena ou uma carência para que o divorciado venha se casar. Ele pode buscar se casar logo no dia seguinte, se ele quiser já entrar com a papelada de habilitação de casamento, por exemplo. Tá? Não há mais essa restrição legal. Bem, só que quando falamos em rompimento do vínculo, nós temos que agora fazer o jogo inverso. Nós construímos os efeitos pessoais e patrimoniais do casamento, que vocês estão lembrados. E agora nós temos que desconstruí-los. Então, por conta disso, nós temos que necessariamente falar ao contrário daquilo que nós comentamos até aqui. Então, nós temos que falar sobre os efeitos pessoais e sobre os efeitos patrimoniais. Ou seja, inverteu a roda. Tudo aquilo que foi discutido, ainda que brevemente, quando falamos de casamento, agora é trabalhado no sentido de uma desconstrução. Não existe mais essa ideia de um ano que antigamente existia, que o Giff está aqui lembrando. Né? Então não existe mais essa ideia de um ano. Antigamente existia uma quarentena, entre aspas, de um ano. Né? Então, o que é necessário é que a pessoa realmente entre na questão da habilitação de casamento. Bom, prosseguindo. Então, nessa situação toda, nós vamos agora ter que discutir cada instituto e a desconstrução, em alguns deles, acaba sendo maior do que a discussão que tivemos quanto aos efeitos do casamento. Em outros, a discussão é menor. Então, vamos começar falando a respeito dos efeitos pessoais que o casamento gerou e que agora são desconstruídos em virtude do divórcio. Começando com o nome, o direito ao nome. Então, vamos falar primeiramente sobre os efeitos pessoais que são desconstruídos com a separação e o divórcio. O direito ao nome, conforme nós conversamos, quando falamos dos efeitos do casamento, diz respeito à possibilidade de acréscimo do patronímico do outro ao seu nome. Isso sempre foi muito tratado pela doutrina brasileira, pré-Constituição de 88, falando-se do nome da mulher casada. Aliás, era uma expressão bastante corrente na doutrina brasileira, o nome da mulher casada. Vocês devem estar lembrados que quando conversamos sobre a habilitação de casamento, que no requerimento de habilitação de casamento constará o regime de bens que os interessados escolheram, como também constará qual será o nome a ser utilizado pela mulher. E a mulher poderia optar permanecer com o nome de solteira, como poderia optar integrar parte do patronímico do marido ao seu nome, ou integrar o patronímico inteiro do marido. E poderia também escolher se retiraria o seu patronímico ou não do nome. Então, vamos dar apenas aqui um exemplo hipotético. Vamos trabalhar com a Maria Caetano da Silva. Pronto. Maria Caetano da Silva, solteira, ela acaba se apaixonando e decide se casar com João Pereira de Souza Neto. Pronto. São dois descendentes portugueses mesmo, como vocês podem reparar. Né? Eu sou Lisboa, posso falar isso porque minha família é de Trás-os-Montes. Então, trabalhando com essa ideia da Maria Caetano da Silva e do João Pereira de Souza Neto, nós temos três opções fundamentais. A primeira opção, a Maria Caetano da Silva não quer acrescer
nenhum patronímico do marido ao seu nome. Tá? A segunda opção, ela acresce parcialmente o patronímico. Então, por exemplo, ela só pega o último nome. Então, ficaria Maria Caetano da Silva Souza. Não é Souza Neto, porque o neto simplesmente designa geração. Né? Então, Maria Caetano da Silva Souza é uma possibilidade. A outra possibilidade é ela adotar o patronímico inteiro do marido. Então, ficaria Maria Caetano da Silva Pereira de Souza. Como, aliás, muitas mulheres fazem, justamente porque acham que fica bonito o nome e porque isso agradaria ambas as famílias, tanto a família própria quanto a família do marido. Né? E há ainda a possibilidade da mulher também descartar parcial ou totalmente o seu nome de solteira. Então, vamos supor, Maria Pereira de Souza, descartou totalmente. Ou então, Maria da Silva Pereira de Souza. São possibilidades. Então, essas combinações são possíveis, só que essas combinações são possíveis sempre lembrando que a linhagem familiar não pode ser quebrada. O que isso significa? Muito embora os nomes possam ser descartados ou escolhidos normalmente, a ideia é que a linhagem não seja quebrada. O que eu estou querendo dizer com isso? No direito brasileiro, normalmente o último nome ele se relaciona à família do ascendente varão, isto é, do ascendente de sexo masculino, no caso, o pai. Enquanto que o nome do meio normalmente se refere ao nome da mãe. Pode acontecer dos nomes e sobrenomes serem compostos. E aí eu tenho uma situação em que o nome do meio, na verdade, são dois nomes do meio. Ou os últimos nomes são dois nomes. Isso também pode acontecer. É um pouco mais raro, mas pode acontecer. Então, no direito brasileiro, o último nome normalmente designa a família pelo lado do pai. Ao contrário do que ocorre em outros sistemas jurídicos, onde o último nome designa o nome da família da mãe, como o que ocorre no direito espanhol. Tá? Então, essa questão dos patronímicos é bastante importante. Vocês viram em direitos da personalidade, aqueles que são veteranos, e mesmo aqueles que são calouros, quando tiveram uma rápida noção de pessoa e personalidade, que há direitos, então estou aqui rememorando, que há direitos que são inatos, que são inerentes a todos nós. Então, pouco importando quem nós somos, pouco importando a nossa origem socioeconômica ou cultural, todos nós temos esses direitos porque são direitos decorrentes da humanidade, do fato de sermos seres humanos. Assim, os direitos da personalidade constituem essa base quando falamos em direito privado. Então, os direitos da personalidade, eles atuam justamente para diferenciar cada um de nós com relação ao que somos e com relação à nossa projeção, ao nosso agir perante a sociedade. Então, fala-se que os direitos da personalidade são direitos inerentes à pessoa humana. Fala-se em direitos da personalidade nas relações, então, existentes entre particulares, ou seja, entre pessoas físicas e ou pessoas jurídicas de direito privado, que são as empresas, as sociedades civis, as associações e as fundações. Estou colocando aqui esse remake para os veteranos porque ele tem muita utilidade nessa hora. E para os calouros, para que eles possam entender melhor esse tema do direito ao nome. Tá? Os direitos da personalidade, eles podem ser classificados em várias categorias. As três categorias mais importantes, que são frequentemente adotadas pela doutrina brasileira, são a dos direitos físicos da personalidade,
dos direitos psíquicos da personalidade e dos direitos morais da personalidade. Claro, esses direitos têm como ponto de partida o direito à vida. Então, o direito à vida, ele é a base da ideia dos direitos da personalidade. Bem, se o direito à vida é a base desse instituto, que são os direitos da personalidade, eu tenho que, pelo menos, identificar o que decorre da vida da pessoa que constituiria esse conjunto de direitos inerentes ao ser humano para que ele possa se distinguir dos demais e quanto à sua projeção como ser humano em suas atitudes na convivência social. Então, aí, com relação aos direitos físicos da personalidade, nós podemos lembrar, a título meramente exemplificativo, o direito à integridade física, o direito ao uso do corpo, e aí também diz respeito a partes separadas do corpo, o direito à voz, porque a voz de cada pessoa é o resultado de frequências sonoras completamente diferentes, né? O direito à imagem, que é o direito à projeção física externa que a pessoa tem perante a sociedade, e isso não pode ser utilizado de forma a ter exploração econômica indevida, sem autorização da pessoa. O direito ao cadáver, né? Porque os direitos da personalidade eles têm como fundamento o direito à vida, mas protege-se também o cadáver, não só por razões religiosas, mas também por razões relacionadas a respeito à pessoa que viveu, que passou por este mundo, né? E também por respeito à família, e a partes separadas do cadáver, né? Então, como vocês podem perceber, há uma série de direitos físicos da personalidade. Eu aqui apenas tratei dos principais deles. Há também os chamados direitos psíquicos da personalidade. E esses direitos psíquicos eles estão mais relacionados à liberdade individual em todas as suas projeções. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de manifestação artístico, literário e científica, liberdade de locomoção, que é a chamada liberdade de ir e vir, né? E assim por diante. Nós temos, além do direito à liberdade, também o chamado direito à integridade psíquica, né? Que diz respeito ao direito que todas as pessoas têm de manter a sua rigidez mental, isto é, de manter o controle das suas ações mentais para que não tenha algum distúrbio de ordem psíquica ou psiquiátrica mais grave, né? E a proteção com relação a essas pessoas contra qualquer tipo de coerção moral, não apenas de coerção física, como é o caso do que ocorre com o direito à integridade física. E temos o chamado direito à intimidade, que abrange o chamado direito à privacidade, tão decantado hoje em dia por causa da discussão da Lei Geral de Proteção de Dados e a questão da privacidade nossa, que acaba sendo muitas vezes invadida, tanto em redes sociais, pelos hackers, não estou me referindo a pessoas que dialogam nas redes sociais, obviamente, como também, eventualmente, a questão do uso de câmeras, as filmagens e assim por diante. E o terceiro grande grupo de direitos da personalidade, que são os direitos morais da personalidade. E aqui nós temos a proteção da honra, porque a proteção da honra é o direito moral da personalidade que mais relevância tem dentro da sociedade. São direitos morais porque dizem respeito à reputação que a pessoa tem socialmente, o que tem relação direta com a dignidade da pessoa humana, assim como os outros direitos. Mas os direitos morais da personalidade têm essa relação direta. Então, a proteção da honra,
a proteção do chamado direito moral de autor, que é o direito que a pessoa tem à criação de obras estéticas, como o escritor tem com relação ao livro, o compositor com relação à música, o diretor de filme com relação ao filme, o ator com relação ao papel que ele interpreta numa novela, ou num filme, ou numa série, ou numa peça de teatro, e assim por diante, o direito moral de autor. E temos o direito à identidade. Pronto. Fiz um apanhado geral da ideia de direitos da personalidade aqui. E apenas para finalizar esta ideia, e eu abri um parênteses, como vocês podem perceber, para tratar do tema direito ao nome do cônjuge, apenas para fechar esse parênteses, os direitos da personalidade, eles têm um paralelo com os direitos fundamentais da Constituição Federal, mas não se confundem com os direitos fundamentais. Os direitos da personalidade dizem respeito à relação entre particulares. E o que pode ser feito se algum particular viola algum dos direitos da personalidade. Já quando a relação diz respeito à administração pública e uma pessoa física ou jurídica, seja jurídica de direito público ou de direito privado, o que se discute são os direitos fundamentais que esta pessoa tem perante o Estado, seja esse Estado a União, um Estado-membro ou ainda o município ou o Distrito Federal. Então, é uma outra perspectiva. É a perspectiva constitucional. E ainda a perspectiva internacional, que é da proteção dos direitos humanos, que diz respeito à relação não apenas do Estado com as pessoas, mas da sociedade internacional com as pessoas. Isto é, do grupo de estados e organizações internacionais que acabam integrando a chamada comunidade internacional. Então, são 3 esferas de proteção que nós temos quando falamos de proteção da vida e dos direitos decorrentes àquilo que nós somos em essência, como seres humanos. A esfera internacional, que trabalha com os chamados direitos humanos, a esfera constitucional, que trabalha com os chamados direitos fundamentais, e a esfera privada, que trabalha com os chamados direitos da personalidade. O direito ao nome do cônjuge, ele está na esfera dos direitos da personalidade num primeiro momento, no que diz respeito à relação entre particulares, mas também é um direito fundamental quanto à sua identidade perante a administração pública, federal, estadual ou municipal. E também é um direito humano, tratado quanto à identificação, à separação daquela pessoa com relação a outros indivíduos. E aí é tratado pelo direito internacional. Bem, eu fechei agora o parênteses para voltar ao tema nome de casado. E eu dou uma pausa para perguntar para vocês se vocês conseguiram acompanhar esta parte da aula, que é um parênteses que deixa mais claro o que eu vou falar a seguir sobre o nome de casado, porque agora nós temos que desconstruir a ideia quando trabalhamos com separação ou com divórcio. Então, pessoal, há alguma pergunta específica sobre esse tema? O último nome pode ser da família paterna? É via de regra ou obrigação? É a pergunta que é feita pelo Pedro, né? Bom, o último nome ele acaba sendo da família paterna, Pedro, apenas por uma questão registral, porque o sistema registral brasileiro acaba preferindo que o último nome, que seria o patronímico da família, eu vou explicar agora a composição
do nome, para a gente falar do nome do cônjuge, ele seja da família paterna, tá? A questão ela é registral. Então não é uma questão de direito de família, é uma questão de registro civil, de direito notarial, de direito registral. No Brasil funciona dessa maneira. Como eu falei para vocês, em outros países nós podemos ter a situação diferente, como que ocorre no direito espanhol, quando normalmente se adota a regra do direito espanhol de que o último nome identifica a família materna. O Fábio está perguntando sobre as 3 esferas do direito à vida, no que tange os direitos fundamentais, não ficou bem claro. Não tem problema, Fábio. É natural isso. Vamos então frisar. Nós temos fundamentalmente 3 esferas de relacionamento com o ser humano na sociedade. Uma esfera que é bem mais ampla, que é a esfera internacional, que diz respeito ao papel dos Estados e das organizações internacionais na relação com pessoas físicas e com pessoas jurídicas. Este papel diz respeito à proteção dos chamados direitos humanos. É fundamentalmente direcionado para a questão da proteção da vida das pessoas e também para os direitos decorrentes da vida, como a integridade física, como a integridade psíquica e a maneira como há o relacionamento da sociedade internacional, de algum membro da sociedade internacional, com essa pessoa. Já a segunda esfera é a esfera constitucional, que varia de Estado para Estado de acordo com o seu direito constitucional. O direito constitucional brasileiro, quando trabalha com os direitos fundamentais, é um direito extremamente analítico, com uma série de normas e de direitos, talvez a maior tábua de direitos fundamentais que nós temos numa Constituição no mundo hoje. Pela quantidade de direitos que a Constituição expressamente reconhece como direitos fundamentais. Aqui estamos mais identificando os deveres constitucionais que o Estado possui, através da União, dos Estados-membros, dos municípios, do Distrito Federal e das entidades da administração pública indireta com as pessoas que se relacionam com o Estado. Neste caso, o direito à vida também é fundamental. Está no artigo 5º caput da Constituição, inclusive. E há uma lista enorme de direitos fundamentais em um rol que não é taxativo no artigo 5º da Constituição. Dentre esses direitos fundamentais, podemos extrair a ideia da identidade pessoal, porque decorre da chamada proteção dos direitos morais da personalidade. E a terceira esfera, que é a esfera que diz respeito às relações entre particulares, que é a esfera que é estudada diretamente pelo direito civil e pelo direito empresarial, que é a esfera dos direitos da personalidade. Então, aí nós trabalhamos com uma eventual responsabilidade que há por um particular ter violado um direito da personalidade de outro particular. Deu para ficar um pouco mais claro a distinção desses níveis? Ótimo, que bom. Eu trabalho bastante com isso no volume 1º do meu curso de Direito Civil. Eu tenho 4 capítulos dedicados exclusivamente ao estudo dos direitos da personalidade. Todos os cursos falam de direitos da personalidade no volume 1º, tá? Eu procurei dedicar um pouco mais de tempo a esse tema, porque é um tema extremamente contemporâneo, né? Então, eu acabo dedicando um pouco mais de tempo do que a maioria dos autores de cursos. Mas todos os cursos de Direito Civil trabalham com o tema. Carlos Alberto Gonçalves, Silvio Venosa, Maria Helena Diniz, o Flávio Tartucci. Então, vocês poderão encontrar isso em qualquer volume, ou melhor, em qualquer volume primeiro, né, de curso, algo sobre direitos da personalidade. Mais alguma dúvida sobre esse apanhado introdutório dos direitos da personalidade? Porque é aí que nós começamos a entender melhor a questão da proteção do nome em direito de família. Essa introdução eu fiz muito mais em homenagem aos calouros, né? Porque
Os calouros, eles precisam ter esse contato com essa matéria e vão ter contato com essa matéria durante o curso todo, né, de acordo com as unidades curriculares, né? E esse é o momento, né, para falarmos disso. E também para os veteranos, para que eles pudessem rememorar, porque eles estavam com a matriz curricular anterior, esse estudo dos direitos da personalidade. Bom, não havendo então mais nada com relação a isso, vamos prosseguir. Quando falamos em direito à identidade, que é um direito moral da personalidade, nós estamos falando sobre proteção do nome. Por quê? A identidade é aquilo que nos individualiza, que nos diferencia das demais pessoas civilmente. Então, essa identidade é, obviamente, muitas vezes distinguida por um número, né? O número de CPF da pessoa, ou o número de cédula de identidade da pessoa. Mas eu não estou aqui falando da distinção numérica, da distinção alfanumérica. Eu estou me referindo à distinção individual. Individual. Há uma pessoa que está aqui perguntando, eu recebi uns livros de doação. Que bom, né? Um deles é sobre direito civil, a versão atualizada de 2008. Tem problema eu estudar ou me basear em alguma coisa dele? Ou seria melhor pegar uma versão atualizada mesmo, deste ano ou ano passado? Desculpa a pergunta agora para eu responder depois. Não, já respondo agora que às vezes eu posso esquecer, né? Então, olha, o ideal é realmente que vocês estudem direito civil por um livro pelo menos da década de 10 para cá, né? Da década de 12, 14, porque nos últimos 5 anos já houve várias modificações. Mas é possível estudar com o livro de 2008 se o aluno tiver bastante cuidado de prestar atenção nas aulas para fazer as anotações e fazer as eventuais distinções daquilo que o professor fala em sala de aula, porque ele acaba trazendo temas mais atuais, tá? Então é possível sim, só que com cuidado, por favor, que 2008 já é uma versão campo minado, vamos assim dizer, com relação a coisas um pouco mais antigas que sofreram modificações da legislação. Bem, então voltando ao direito à identidade. Então, o direito à identidade, ele diz respeito àquilo que é o que nos distingue, como eu falei para vocês, e não é uma distinção apenas numérica ou alfanumérica, mas acaba também sendo uma distinção que diz respeito ao próprio nome. O nome, ele é fixado no registro de nascimento. É ali que começa tudo. Eu acabei escrevendo sem querer para a pessoa que me perguntou, né? Mas então, o nome ele é fixado, agora estou escrevendo para todos, no registro de nascimento. Tá? É ali que começa tudo. E no registro de nascimento, nós temos o nome que ele é integrado da seguinte forma. O primeiro nome, que não é o nome de família, é o nome pessoal. A segunda parte do nome, que é o segundo nome, que é chamado popularmente de nome do meio, né, inclusive para fins burocráticos ou administrativos, que está relacionado normalmente à identificação no direito brasileiro ao nome da família da mãe, né? E o terceiro nome, que é o nome relacionado normalmente no direito brasileiro à identificação da família do pai. Então, dando o meu exemplo, meu nome é Roberto, primeiro nome, Senise, nome da família da minha mãe, que não é só esse nome da família dela. No meu caso específico, o nome seria Figueiredo Senise. Tá? O Figueiredo é da minha avó materna. O Senise é do meu avô materno. Né? A minha mãe só tinha o nome de Senise, não tinha o Figueiredo no nome. E Lisboa, que é o meu último nome. Só que o meu último nome, que é da família do meu pai, também não era só esse. Pelo lado da minha avó paterna, era Garcia. E pelo nome do meu avô paterno, é Lisboa. Então, se nós fôssemos pegar o meu nome a título de exemplo,
Se eu fosse extrair todos os nomes dos meus familiares para a composição do meu nome, o meu nome seria Roberto Figueiredo Senise Garcia Lisboa. Olha só que loucura! Como aumenta o nome? Porque aí eu tenho todas as raízes dos meus ancestrais, tanto pela linhagem materna como pela linhagem paterna mais próxima, que identificam então a minha ancestralidade. Se você fazer essa brincadeira com o seu nome, e se seu nome tiver inclusive mais de um nome já colocado, o nome aumenta de tamanho, obviamente. Vamos supor que meu nome fosse composto, que meu nome fosse Carlos Roberto. Aí é um nome composto. Seria Carlos Roberto Figueiredo Senise Garcia Lisboa. Mas no registro civil, o que acabou acontecendo? O meu pai, que fez o registro, ele acabou mantendo do nome da linhagem da minha mãe aquele que ela tinha, que era o Senise. Minha mãe não tinha o Figueiredo no nome. E o nome do meu pai, ele tinha o Garcia Lisboa, mas ele acabou apenas colocando Lisboa. Ele não colocou o Garcia. Então, eu fiquei Roberto Senise, avô paterno, Lisboa, avô materno, Lisboa, avô paterno. O Pedro está perguntando, no seu caso, poderia ser o Garcia no lugar do Lisboa? Pois os dois são paternos. Poderia, em princípio, poderia, porque identificaria a linhagem paterna. Isso não há problema nenhum. A questão está em identificar a linhagem paterna. Tá? É este que é o ponto. Tá? Porque o último nome, pelo direito registral brasileiro, pela lei de registros públicos, é o nome do pai. Agora, se é o nome do pai pela linhagem materna ou paterna do pai, é uma outra história. Deu para vocês acompanharem isso? Ótimo. Bom, percebam vocês a situação que fica com relação a uma pessoa que se casa. Apenas lembrando que na proteção do nome, essa proteção abrange não apenas o nome, no meu caso, Roberto, como também o sobrenome, que é o Senise e o Lisboa. Então, toda a parte que vem depois do nome chama-se sobrenome. O sobrenome é que ele é dividido em nome do meio e último nome. Tá? O sobrenome que é dividido em nome do meio e sobrenome. Bem, falando ainda com a expressão antiga, nome da mulher casada. Tanto o homem quanto a mulher têm o direito da personalidade, que é o direito à identidade, desde o momento em que ele é registrado na sua certidão de nascimento. E essa proteção do nome, ela tem um alcance maior do que o do nome registrado. Essa proteção compreende ainda a chamada alcunha ou apelido. Alcunha é o apelido que se dá socialmente para uma pessoa. Esse apelido, às vezes, nem é registrado no registro de nascimento e, às vezes, ele acaba sendo registrado posteriormente, porque a pessoa se conheceu, ficou mais conhecida com esse apelido. Um exemplo bastante claro disso é o exemplo da Xuxa. Tá? Maria das Graças Meneghel é o nome dela. E ela acabou incorporando ao seu nome o nome artístico Xuxa, por pedido de retificação de registro. O pedido de retificação de registro é um pedido de natureza registral. Então, ele é registro pelas regras do Sistema de Registro Público Brasileiro, cuja lei básica é a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 1973. Tá? Então, a Xuxa acabou pedindo que Xuxa fosse incorporado ao seu nome. E o Poder Judiciário deferiu o pedido. Então, a Maria das Graças Meneghel passou a se chamar Maria das Graças Xuxa Meneghel. A mesma coisa aconteceu com o ex-presidente Lula. O nome do Lula, como todos nós sabemos, é Luiz Inácio da Silva. Lula foi o nome pelo qual ele se tornou conhecido desde os tempos de adolescência. Então, ele acabou pedindo a retificação de registro e hoje ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu posso ter a alcunha ou apelido
que é pura e simplesmente uma proteção social, não há registro com essa alcunha ou apelido, ou eu posso pedir como titular dessa alcunha ou apelido pela qual eu sou conhecido, uma retificação de registro do meu nascimento para que ali conste também aquele apelido pelo qual eu sou socialmente conhecido. A proteção do direito à identidade vai além. Protege-se até mesmo o chamado hipocorístico. Olha que nome bonitinho. Hipocorístico. O hipocorístico é um tipo de apelido, só que é um apelido que não tem uma repercussão social significativa. É um apelido que é restrito à família. Apenas os familiares mais próximos acabam chamando aquela pessoa pelo hipocorístico. É uma alcunha familiar, que não tem um alcance social maior. Talvez na família de vocês, vocês tenham algum parente com algum hipocorístico. Inclusive, se vocês quiserem compartilhar algum nome de hipocorístico agora aqui no chat, chegou a hora. Não precisa dizer de quem é. Às vezes é seu próprio, mas não precisa dizer que é seu próprio. Apenas coloca aí. Então, eu conheci famílias que tinham membros de família que eram chamadas no seio familiar como feijão, como cuscuz, sapo, como pão. É uma coisa bastante diferente, né? Pessoas que têm alcunhas familiares que não têm uma repercussão social. O hipocorístico também é protegido para fins de direitos da personalidade. E como ele é normalmente utilizado mais nas relações familiares, então diz respeito mais a essa proteção nessas relações. Tem um tio que chamamos de Zico. Zico é um hipocorístico muito comum também em famílias. Nem sei qual é o nome real dele, exatamente, Adriele. Tuca é o apelido da minha mãe, que se chama Joana. O que tem a ver Tuca com Joana, né, Júlia? Então, é um apelido familiar. Quando esses apelidos passam a ter dimensão social, eles deixam de serem simples hipocorísticos, porque eles deixam de estar apenas no seio familiar e passam a ter uma repercussão social maior. E aí se abre a oportunidade da pessoa obter até mesmo uma retificação de registro civil, incorporando aquela alcunha ao seu registro de nascimento. Meu tio negro é chamado de alemão. Sim, há várias pessoas que são chamadas de alemão. Então, como vocês podem perceber, há diversas situações que são bem curiosas nas relações familiares. Bem, feitas todas essas considerações, fica então muito claro como é que eu vou trabalhar com o nome de casamento. Então, a mulher tem um nome. Esse nome diz respeito ao primeiro nome dela e diz respeito ao sobrenome, que corresponde ao nome da família da mãe dela e ao nome da família do pai dela. Então, a questão é, no casamento, ela vai aglutinar algum nome da família do marido? Qual nome será que será aglutinado? Todos os nomes ou apenas o nome que diz respeito à família materna ou apenas o nome que diz respeito à família paterna? Então, aí nós temos a questão do direito ao nome. Na separação, e mais especialmente no divórcio, nós temos que ter a desconstrução do direito ao nome. Então, percebam vocês, eu já até esqueci o exemplo específico que eu havia dado aqui. Vamos ver se eu encontro aqui o nome exato, Maria Caetano da Silva. Achei. A Maria Caetano da Silva, ela se casou pelo regime de comunhão parcial de bens, que, como vocês sabem, é um regime legal no direito brasileiro se as partes não elaborarem a escritura de pacto antinupcial propondo um outro regime de bens quando do pedido de habilitação de casamento. Apenas lembrando, mais uma vez, porque é matéria que já caiu mais de uma vez no exame de ordem, o pacto antinupcial é uma escritura lavrada no cartório de notas, cujo registro é feito no cartório de registro de imóveis, por força do que dispõe a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. Então, a Maria Caetano da Silva, ela se casou e ela incorporou apenas um nome da família do seu marido, passando-se a chamar Maria Caetano
da Silva Souza. Pronto, este é o nome dela de mulher casada. Agora estamos no divórcio. Uma das questões que temos que discutir no divórcio é como ficará o nome dela. Bom, normalmente a pessoa ela pode exercer a opção. Não há uma proibição para que ela exerça a opção de permanecer com o nome de casada. Estou me referindo ao nome da mulher casada. Já vou falar sobre o nome do homem casado, tá? E ela pode, se quiser, permanecer com esse nome. Não há, em princípio, nenhum problema com relação a isso. Como ela poderá voltar a usar o nome de solteira? Então, se houver acordo entre os cônjuges com relação a este item do divórcio, será aquele acordo que será levado avante. Quando o divórcio é litigioso, a questão ela acaba tendo uma outra dimensão. E aí se trabalha com a ideia de retorno do nome de solteiro como regra. Tá? O Código Civil brasileiro, então, tem a ideia de retorno ao nome anterior como regra. Isto quando estou diante de um divórcio litigioso. Então, não há um acordo entre as partes com relação ao nome que subsistirá para a cônjuge que adotou este nome. Bem, o artigo que trabalha com esta questão no Código Civil é o artigo 1578. E no divórcio litigioso, nós temos uma regra do Código Civil que se considera até um pouco ultrapassada sobre alguns aspectos, que é a regra das situações em que é possível a pessoa, mesmo no divórcio litigioso, permanecer com o nome de casada. Quais são essas situações? Primeira situação, quando houver prejuízo evidente à sua identificação. Então, a pessoa ela se casou, mas ela é conhecida socialmente ou profissionalmente pelo nome do marido e não pelo nome de solteira. Então, haveria um prejuízo evidente à sua identificação perante as pessoas com as quais ela se relaciona se ela voltasse a usar o nome de solteira apenas. Então, o prejuízo evidente à sua identificação é uma maneira pela qual se justifica manter o nome de casada. A segunda situação, quando houver manifesta diferença entre o nome de família da mulher e o nome dos filhos. Vamos supor, nesse exemplo que eu mencionei para vocês, que a Maria ela teve com o João 2 ou 3 filhos, e nenhum deles tem o nome da família da mãe. Todos eles têm apenas o nome da família do pai. Então, aí existe uma justificativa em se buscar a manutenção do nome de casada, caso a mulher insista nisso e não haja um acordo entre o homem e a mulher. Se houver manifesta diferença entre o nome de família dela, quando ela retorna ao nome de solteira, ao nome anterior, e o nome dos filhos, que impossibilita proceder a uma ligação já de identidade dos filhos com ela. Tá? Então, vamos supor que a Maria e o João tiveram Regis e Regina como filhos. Então, Regis de Souza e Regina de Souza. A Maria Caetano da Silva, sem o de Souza, só usando o nome Maria Caetano da Silva, não haveria identidade familiar entre os nomes. Então, ela poderia alegar a manutenção do nome de casada a esse pretexto. E a terceira e última hipótese que o Código Civil relata, no artigo 1578, quando houver grave dano reconhecido judicialmente. Esta é uma hipótese mais aberta e que depende do arbítrio judicial.
Isto, obviamente, insisto, quando houver um conflito tal entre os cônjuges que o divórcio seja litigioso e que não haja composição nem mesmo quanto ao nome de casado. Tudo isso que eu falei para vocês com relação ao nome da mulher casada sofreu alterações com a Constituição de 88. A Constituição de 88, que reconheceu o princípio da igualdade entre direitos e deveres do homem e da mulher no casamento e fora dele, artigos 5º, inciso 1º e artigo 226 da Constituição Federal, possibilita hoje uma modificação de todo esse regime jurídico que é excepcional e que apenas ocorre quando há solicitação expressa dos interessados, que é a possibilidade do homem adotar o patronímico da mulher. Então, existe a possibilidade, não há mais impeditivo como havia no passado, do homem, em virtude do princípio da igualdade constitucional, adotar o patronímico da mulher, a adoção do patronímico da mulher. Então, aí não se fala mais em proteção do nome da mulher casada, como vocês podem perceber. Aí a gente pode discutir a proteção do nome do homem casado. Tá? E aí aplica-se no que couber tudo aquilo que a gente discutiu nessa primeira parte da aula até aqui. Tudo aquilo. A proteção do nome de casado como um direito da personalidade, em virtude do direito à identidade social, a questão agora da desconstrução desse nome por ocasião do divórcio, e etc. Bom, eu vou dar um intervalo de 15 minutos e nós voltamos às 10h30, tá? Que já são 10h15, o tempo passou rápido, tá bom? Então, 10h30 nós estamos de volta.